Salve Maria a todos. Bem, não foi sem consternação que sexta-feira nós assistimos mais uma vez nosso Senhor Jesus Cristo ser vilipendiado publicamente em um evento mundial, não é como foi a abertura das Olimpíadas 2024 em Paris, em uma paródia horrorosa, blasfematória, imunda da Santa Ceia. Nós vimos homens pecadores públicos, vestidos ao menos de pecadores públicos, em um espetáculo assombroso, abominável, justamente num atentado contra a nossa fé católica. Não é a primeira vez, há mais ou menos 2 meses atrás, nós assistimos algo parecido aqui na cidade do Rio de Janeiro, com o show da infeliz Madonna, não é? Que fez também referências à nossa fé católica. E já não é de hoje que nós vimos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, vilipêndios e cada vez mais importantes, como foi também a inauguração do túnel de São Gobardo, na Suíça, e alguns anos atrás, em que se fazia referência também à igreja. É sempre algo codificado, não é? Evidentemente, como foi dessa vez. Mesmo nas Olimpíadas teve a questão de São Dionísio, também uma referência a São Dionísio, né? Bispo de Paris, que foi decapitado. Bem, nós poderíamos nos perguntar por quê? Bem, porque a história do mundo, o itinerário do mundo é essa guerra entre nosso Senhor Jesus Cristo e Ele, não é? Há duas cidades, dois amores. O amor de Jesus Cristo, que reúne os filhos de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor ao mundo, que reúne os filhos do mundo, que se fazem filhos de Satanás. É uma guerra tremenda, as almas não conseguem compreender que elas estão em um campo de batalha que se disputa as suas almas. Mas nós poderíamos nos perguntar quem são os verdadeiros responsáveis para que o mal encontre tamanha ousadia, porque infelizmente nós fazemos atos de reparação, nós fazemos protestos, mas nós não conseguimos estancar, nós não conseguimos paralisar que esses eventos sejam apresentados. Nós estamos assistindo uma destruição da sociedade, da cristandade cada vez mais profunda, há décadas, né, com essas leis iníquas que vêm sendo aprovadas e com a opressão, né, das leis de nosso Senhor Jesus Cristo, as repressões contra aqueles que professam a lei e a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ridicularizados e muitas vezes coagidos com penalidades mesmo. Nós podemos nos perguntar por que se chegou a esse ponto. Por que se chegou ao ponto justamente de assistirmos esse triunfo momentâneo do mal. Se nós abrirmos o livro, por exemplo, dos Juízes na Escritura, nós vimos o Israel, né, de Deus, que era uma figura da igreja, passar por situações semelhantes às nossas. Eles viram muitas vezes o triunfo do mal momentâneo, e a causa desse triunfo do mal momentâneo era sempre a sua própria infidelidade. Era a infidelidade do Israel de Deus que provocava, seja, por exemplo, os exílios, sejam, por exemplo, as dominações dos filisteus, mas eles sempre pediam socorro a Deus, nosso Senhor, e Deus, nosso Senhor, enviava um juiz, que naquela época era um guerreiro, né, por exemplo, Sansão, ou mesmo uma conselheira como Débora, para livrá-los. Então, conscientes disso, nós podemos nos perguntar e descobrir já a resposta. Como eles conseguiram esse triunfo? Eles conseguiram esse triunfo por conta dos pecados dos católicos. A culpa é nossa se eles estão como estão. A culpa é nossa porque nós abandonamos nosso Senhor Jesus Cristo e a sua lei. Em 1960, com essa traição que foi o Concílio Vaticano II, os homens da igreja, os bispos e os sacerdotes, preferiram abraçar os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Invadiu dentro da igreja esses conceitos revolucionários que não tinham outro intuito senão minar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, pela liberdade religiosa, né, que pretende dar aos homens o direito de adorar ou não a nosso Senhor Jesus Cristo, o ecumenismo, que coloca a verdadeira religião ao mesmo patamar que as falsas religiões, e a colegialidade, que é a igualdade, né? A igualdade que é peça sempre presente em todas as revoluções,
e que pretendeu justamente, e que pretende justamente, vinda do inferno, igualar o santo ao pecador, igualar o homem a Deus. É a vingança que presume fazer contra Deus Satanás e que consegue, de uma certa maneira, trabalhar vingando-se contra Deus. Evidentemente, Deus não é atingido porque tudo está em seu controle, mas as almas acabam indo para o inferno. Ele consegue conquistar as almas e levá-las para o inferno. Então, quem são os verdadeiros culpados para que esses homens maus, esses inimigos de Deus, porque são inimigos de Deus, tramem tantas coisas, né? Fazem aprovar leis iníquas, reorganizem a sociedade, como dizia Leão XIII, né? Eles querem construir uma nova civilização em cima das ruínas da igreja e da cristandade, né? A culpa é nossa, a culpa é nossa. Nós nos separamos da doutrina de nosso Jesus Cristo, nós nos separamos da tradição, não é? Essa palavra de nosso Senhor, que ele mesmo disse, tudo passará menos a minha palavra. A força da igreja vem da graça e da doutrina. O que aconteceu depois do Vaticano II, os inimigos de nosso Senhor conseguiram fazer com que a igreja desacreditasse nos poderes que ela tinha. Os homens da igreja renunciando os meios infalíveis de santa dominação, digamos assim, das sociedades para salvá-las, abraçaram meios humanos, meios de prudência humana, e a ruína foi completa. Eles conseguiram dominar e agora eles gritam o seu triunfo, como Antíoco Epifânios fazia isso, né, na época dos Macabeus, né, entrou no templo e profanou o templo de Jerusalém. Eles entram no nosso templo sagrado, eles profanam o nosso templo sagrado. Que triunfo foi para a maçonaria arrancar os altares e substituir por essa mesa horrorosa na qual se celebra a missa de Lutero, o rito de Lutero, o rito dos inimigos de Deus. Que triunfo foi para a maçonaria arrancar as batinas dos sacerdotes e colocá-los como meros assistentes sociais, muitas vezes, na maioria das vezes, comunistas, não é? E odiosos para com a tradição. Então, eles colocaram as mãos naquilo que nós temos de mais sagrado. O que para nós poderia ser mais doloroso de ver do que ver o Santíssimo Sacramento e a Santa Missa sendo manuseadas como elas são, né? Ultrajadas como elas são. E a fé, a transmissão da fé, ser de tal maneira, afetada, né? Não se transmite mais a fé católica. Essa doutrina, esse conjunto de doutrinas, justamente, que consiste a revelação e que é necessária para todos os homens de aderir para que possam se salvar, né? Os homens não sabem mais se confessar, os homens não sabem, os católicos não sabem nem mais os 10 mandamentos da lei de Deus. Pergunte a um católico, pergunte para você mesmo se você sabe os 10 mandamentos de cor, os 5 mandamentos da igreja de cor, os dons do Espírito Santo de cor. Pergunte a você mesmo se você sabe o que é um sacramento, se você sabe o que é Santa Missa, não é? Então foi um desastre completo. A culpa é nossa. São Pio V, justamente na época da Revolução Protestante, ele se pergunta o que era necessário fazer para conseguir de Deus a salvação. E ele chega à resposta inspirada pelo Espírito Santo: é preciso tocar o coração de Deus. É preciso que nós toquemos, é preciso que os católicos toquem o coração de Deus, seja na sua vida privada, seja na sua vida familiar, para que Deus intervenha e nos salve, como tantas vezes ele salvou o povo hebreu no Antigo Testamento das dominações inimigas. Humanamente é impossível que nós saiamos dessa situação. Por quê? Porque eles têm como chefe o diabo. É o diabo que os inspira. Eles se colocam à disposição do diabo. Nós não nos colocamos muitas vezes na disposição de Deus. Quantas vezes Nossa Senhora insistiu em Fátima pela consagração da Rússia, pela oração do Rosário? Quantas vezes Nossa Senhora insistiu em Fátima para que os homens levassem uma vida de devoção a ela, porque só ela nos poderia salvar? Quantas pessoas assim o fazem? Quantas pessoas rezam os 15 mistérios do Rosário todos os dias? Quantas pessoas procuram ter devoção ao coração imaculado de Maria, implorando a ela que ela intervenha nessa situação? Ela intervirá, haverá o triunfo do coração dela. Mas quantas almas ainda precisarão se condenar para que isso aconteça? Tenhamos, não
duvidemos da capacidade que o mal tem de fazer estragos. Então, tomemos as providências agora, não é? Façamos uma cruzada de rosários, como nós estamos fazendo no Fátima Urgente. Participe da nossa cruzada, entre na confraria do Rosário, reunamos-nos sob a égide da Santíssima Virgem, reunamos-nos sob a orientação de Dom Lafevre, que foi esse santo arcebispo que a Igreja nos deu, que o Espírito Santo nos deu para nos guiar, ele e Dom Antônio de Castro Maia, nessa crise pavorosa. Então, nós vimos, por exemplo, João Paulo II reunir as falsas religiões no encontro de Assis para pedir a paz. Nós vimos o Papa Francisco receber a Pachamama. Isso é pior do que aconteceu em Paris. Isso é pior do que aconteceu em Paris. Mais grave do que aconteceu em Paris. Isso provoca a ira de Deus e faz com que Deus acabe nos deixando, de uma certa maneira, tirando sua graça. E sem Deus nós estamos numa ruína, as nossas almas correm certíssimo risco de se perder. Então tomemos o que há de, escandalizemos-nos sim, mas batemos no peito e reconhecemos que a culpa é nossa. Se eles gritam o triunfo, se eles gritam o triunfo do mal, a culpa é nossa. Peçamos antes de tudo perdão, paremos de pecar. Paremos de pecar, rosário em mãos, recorrendo a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ela que continua atualíssima, ela que continua a salvação do mundo, porque Fátima é a manifestação do seu coração imaculado ao mundo para salvá-lo. Então não percamos a esperança, mas tomemos em mão as armas, protestemos sim, façamos muita reparação, mas conheçamos de onde esse mal vem e como fazer para sair dele. Salve Maria.